Bom dia! Bom dia para nossa live de domingo. Bom dia, vamos ver se hoje meu amigo Instagram vai avisar as pessoas da live, né? Ó, bom dia, Paty, não me abandonaram. Paulinha, é isso. Eu falei que se me abandonasse no domingo eu ia, pegar vocês. Bom dia, Ju! E aí, gente, como vocês estão? Coisa boa, que delícia. Que delícia. Aqui o dia tá bem delicioso também. Tá quentinho já, mas não tá aquele calorão, sabe? Então, vamos lá, né? A gente falou que a gente ia conversar nessas lives sobre 5 sensações e 5 sentimentos. Paty quer saber se amanhã vai ter live? Vai ter live. Amanhã vai ter live. Já se organizem. Sobre 5 sensações e sentimentos que literalmente tragam tua prosperidade. Feito ou não? Gente, olha só. Vamos fazer aquilo que a gente sempre combina, né? Vamos mandar essa live para mais pessoas, por quê? Porque o Instagram acaba dando uma travada e não encaminhando, né? E vai ser muito legal esse assunto, vai ser muito legal, porque... Bom dia, Beth! A gente vai falar sobre o último sentimento e um sentimento de sensação que acaba fazendo com que a prosperidade não chegue, né? Então, o que é interessante a gente entender? Quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala de pensamento próspero, quando a gente fala de alcançar nossos objetivos, às vezes a gente tá super empolgado, a gente tá super no flow, a gente tá querendo, né, vencer o mundo. O problema é que tem coisas naturais, e é isso que a gente vem falando nessas lives, de situações que são naturais da gente, que são naturais e protetivas e que travam. Porque aquilo que não é fisiológico, aquilo que não é natural, a gente vai lá e reorganiza, a gente vai lá e consegue lidar mais fácil, a gente vai lá e consegue ajustar o processo. Agora, quando aquilo é fisiológico, quando aquilo é natural, quando aquilo é nosso, entenderam? É muito mais difícil. Bom dia, Denis, Sabre, muito bem, lindezas, é isso aí. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender nesse contexto que existem muitas sensações e sentimentos que são intrínsecos nossos e que isso pode influenciar diretamente no nosso processo de decisão, de escolha e de execução. Então, a gente veio falando, o primeiro foi sobre insegurança, o segundo foi sobre vergonha e o terceiro dia a gente trouxe 2 informações porque elas se conectavam muito, né, uma e outra, que era a sensação principalmente, né, do medo associado ao processo de incapacidade, porque as coisas se casam muito. Então, esses 4 processos, eles são processos que eles travam a gente de uma forma extremamente natural e a gente não percebe. A gente, quando ele trava a gente, porque são coisas fisiológicas e naturais, a gente imagina que aquilo está sendo algo normal. A gente imagina que aquilo está sendo real, só que não. Aquilo está sendo um processo de criação fisiológica do sentimento que faz com que a gente não faça o que tem que ser feito e fique no nosso lugar de segurança, e tá tudo bem. Bom dia, Onira! É isso aí! Então, hoje, gente, a gente vai falar de uma sensação e de um sentimento que ele é desafiador. E ele é bem desafiador porque quem entra em contato com isso, tá, de forma corriqueira, vamos dizer assim, tem maior tendência a não conseguir executar os processos de prosperidade, tá? O que acontece? Este sentimento, na verdade, ele gera sentimentos negativos num contexto maior, que é a sensação e o sentimento de baixa autoestima,
Tá? Mas o que a autoestima tem a ver com prosperidade? Tudo. 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 Faz assim, pensa aqui comigo, vamos fazer um ciclo do processo, tá? Quando tu tem um processo de baixa autoestima, quando é uma característica tua, quando é algo mais natural teu, este processo, essa baixa autoestima, esta vivência, esta sensação, esta característica que tu veio validando ao longo dos anos, tá? Ela vai fazer natural com que tu invalide processos de conquistas, seja qual for. Relacional, profissional, financeira, de saúde, não importa. Este processo de baixa autoestima, ele acaba gerenciando comportamentos sabotadores. Isso é fato, tá? E isso que eu tô trazendo para vocês não foi algo que eu criei, não foi uma teoria que eu acordei e pensei. É isso que acontece. Não, isso é fisiológico, né? Isso é natural, isso é neural. Uma baixa autoestima, um sentimento de baixa autoestima te leva a um sentimento de insatisfação. O sentimento de insatisfação é um sentimento que te faz sobreviver. Se o teu neural, se o teu inconsciente entende que tu sobrevive assim, qualquer mudança de padrão pode te tirar da sobrevivência. Legal, isso é lindo, porque isso o consciente entende, mas o inconsciente não. E aí ele vem, desculpa o palavreado, ele vem e caga tudo. Não é o processo. Então, o que acontece? Quando a gente fala de baixa autoestima, a gente fala de insatisfação e a gente fala de autossabotagem. Por quê? Porque eu não sou a pessoa que mereço. Quem aqui, sem mentirinhas, vamos lá, quem aqui já se pegou desistindo de algo que queria muito, tá? E nem sabe por que desistiu. Simplesmente, tive uma ideia incrível e travou na hora de colocar na prática. Queria algo muito incrível, já estava fazendo um movimento e aí do nada desistiu de algo e se perguntar porque o motivo da desistência, a pessoa nem sabe responder. A Dani, eu já fiz isso. Entenderam? Por quê? Porque a autossabotagem, gente, ela, consciente ou não, ela te impede de prosperar. Isso é fato. Se ela é consciente, se não é, se tu tem clareza, se tu não tem, isso, a Ju também, isso é o de menos, gente, tá? A Paola, mais de uma vez, tamo junto. Por quê? Porque a autossabotagem, ela esconde um excesso de autocrítica. Pensa no flow aqui comigo, tá? Quando tu tem uma sensação de baixa autoestima, em algum motivo, eu não tô falando de um tom geral de tudo, em algum motivo, tu vai acessar uma sensação de excesso de crítica, autocrítica, um excesso de autocrítica, um excesso de autojulgamento, um excesso de comparação, que não vem do outro, vem da gente, vem de dentro, vem de ti. Por quê? Porque a baixa autoestima faz tu te comparar, e não é uma comparação de modo invejosa, não é uma comparação de um modo maldoso, não. É uma comparação de a pessoa chegou lá, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar onde ela chegou, eu nunca vou conseguir fazer esse processo. Por quê? Porque isso tá me impedindo de prosperar. E aí, essa baixa autoestima, que aumenta a autocrítica, que aumenta a insatisfação, que faz com que esse excesso, né, de julgamento, autojulgamento aconteça, com esse excesso de comparação aconteça, tudo isso vem lindamente empacotado com um top de presente gigantesco que é a procrastinação. Durmam com essa agora. É ou não é? O que acontece? Vamos de novo. Isso são processos neurais. Vamos de novo. A baixa autoestima potencializa a autocrítica, a insatisfação,
a comparação, esses excessos todos fazem com que aconteça o quê? Fazem com que naturalmente, gente, é fato, tu leve a procrastinação, porque a procrastinação está validando a tua falta de merecimento, porque afinal de contas, todo mundo consegue menos eu. Entenderam? Porque afinal de contas, todo mundo dá conta, menos eu. Lembra que a gente trabalhou ontem o medo e a incapacidade? A baixa autoestima valida. Todo mundo tem resultado, menos eu. O paciente melhora mais se faz a sessão com fulano do que comigo. Inconsciente. Às vezes tu até sabe que não, mas como que eu vou divulgar? Como que eu vou fazer? Eu vou desistir desse projeto. E aí vem as desculpas. Eu vou desistir disso porque é difícil, porque é trabalhoso. Porque... Não é nada disso. Nada. Nada disso. É a baixa autoestima escondendo é a procrastinação escondendo a baixa autoestima. Porque isso, gente, nasce... A Dani, e lá venho, não sou boa o suficiente. Novamente, com a plaquinha. Eu queria fazer essas plaquinhas, entendeu? Cada vez que vocês... Acontece uma coisa dessa, eu só queria estar lá na casa de vocês com a plaquinha. Do tipo, eu já sabia. Entendeu? Vou fazer essa plaquinha aí. É ou não é? E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que naturalmente, a gente gera um processo de repetição. A Ju tá falando pra mim. Ju, quando eu monto as lives, eu falo pra mim também, tá? Então a gente é pra nós que a gente fala. É sempre assim. A Paula, eu vou colocar as plaquinhas aqui, faça a plaquinha. Faça a plaquinha com o meu rosto. Eu já sabia. Entendeu? Porque, gente, a autossabotagem, vamos lá, que vem da baixa autoestima, que vem da procrastinação, vem dessa bagunça toda, ela nasce, presta atenção aqui, ela nasce de experiências mal resolvidas, ponto. Ela nasce de padrões de comportamento, de repetição, ela é alimentada, ela nasce da onde? Ela nasce de traumas, ela nasce de experiências mal resolvidas, ela nasce de padrões de repetição, que algumas vezes são nossos, outros não, tá? Só que depois que ela nasce, ela é alimentada. E é alimentada ele é alimentada pelas nossas sensações e os nossos sentimentos. Ela é alimentada pelo nosso medo, pela nossa vergonha, pela nossa insegurança, pela nossa incapacidade. Ela é alimentada por tudo aquilo que a gente já conversou nas outras lives. Por isso que eu deixei essa pro final. Porque ela é uma sem vergonha. E por que ela é uma sem vergonha? Porque ela é uma das coisas que faz a gente travar sem perceber. Porque é tão natural o processo, é tão nosso, é tão dia a dia, que a gente não percebe. Entendeu? Aí que tá. Então acaba acontecendo o quê? É tão natural esse processo que a gente não percebe que isso tem um impacto filha da mãe na nossa vida. Principalmente porque vem essa associação de este processo é validado com os sentimentos que a gente tem diariamente. Só que ele é validado, mas ele é criado, ele é construído, ele começa lá atrás, por experiências mal resolvidas, por traumas vivenciais, por padrões repetitivos que podem ser teus ou não. Entendeu? E aí que o bicho pega. Por quê? Porque existem coisas que a gente não tem clareza. E quando a gente não tem clareza, a gente só sente, a gente tem que entender o que tá acontecendo, sabe por quê? Porque essa autossabotagem, essa procrastinação que eu tô trazendo pra vocês, essa baixa autoestima, ela não grita quando ela tá chegando, ela é sorrateira. Bom dia, Naya! Ela é sorrateira.
E por que ela é sorrateira? Porque ela não chega gritando, entendeu? Ela não chega dizendo... Gente, quebrei minha caneta aqui. Eu fico batendo assim pra falar. A caneta do iPad. Você foi. Entendeu? Então, o que acontece? Ela é sorrateira, a autossabotagem, ela vem em silêncio, ela não vem gritando, ela não vem fazendo confusão. E aí, escutem o que eu vou falar. Aí ela vem escondida, ela vem disfarçada de preguiça, ela vem disfarçada de perfeccionismo, aí ela vem disfarçada de falta de tempo, aí ela vem disfarçada de comparação, aí ela vem disfarçada de síndrome do impostor. Entenderam o ciclo? Tudo isso que eu falei agora, né, que é a preguiça, a distração, o perfeccionismo, tudo isso é a ponta do processo lá na frente. É a ponta do processo que deixa não acontecer. Só que aí tu vem consumindo esse processo, tu vem seguindo esse processo, tu vem buscando esse processo e tu vai acessando esses sentimentos e tu vai entendendo que tudo isso única e exclusivamente começa num processo de falta de autoestima por sobrevivência, por experiências mal resolvidas, por traumas que não foram teus, por repetição de padrão. E tudo isso está associado a origens emocionais, gente. Tudo. Quais são... Mel, legal. Quais são as origens emocionais quando a gente fala de autossabotagem, quando a gente fala de baixa autoestima? Dani, nossa, meu, é muito real, né? Sabe, Dani, que eu vou trazer uma coisa até pra vocês aqui. Quando eu tô muito cansada, ou tenho muito sono, tô muito exausta, eu sempre paro pra me questionar se aquilo é cansaço físico, né, exaustão de trabalho, de rotina, ou se aquilo ali tá tentando me sabotar. E eu vou dizer pra vocês que a maioria das vezes a resposta vem bem rápido. Por quê? Porque ela tá disfarçada. A autossabotagem, ela nasce de feridas internas, gente. Feridas internas que a gente não olhou. E não olhou porque muitas vezes nem sabia que tinha que olhar, entendeu? Ai, não vou olhar, não. Às vezes a gente nem sabe. A autossabotagem, ela nasce de feridas internas, de medo de rejeição, entendeu? Se você for muito vista, vamos lá. Se tu for muito vista, tu pode ser rejeitada. A forma de proteção disso é não ser vista. O medo de falhar, né? Se der errado, vai se sentir incapaz, todo mundo vai falar, vai apontar o dedo e vai dizer o quê? Eu falei, eu sabia, tu errou, não devia ter ido por esse caminho, tá fazendo bobagem, tá falando bobagem, tá vendo? Quem é tu pra isso? A vergonha, aquela vergonha internalizada, que foi o sentimento que a gente falou na segunda live, da vergonha. Aquela frase desgraçada. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Então, quem sou eu para faturar isso? Quem sou eu para cobrar esse preço? Quem sou eu para ensinar alguém? Quem sou eu para dar conta? Quem sou eu para ser terapeuta? Blá, blá, blá. Entendeu? Todos esses... Quem sou eu para ter um relacionamento saudável? Quem sou eu? Tudo aquilo que a gente traz. A Unira, para se livrar de tudo isso, preciso derrubar um prédio dando porrada. Não, vou contar um segredo para vocês. Para derrubar tudo e se livrar de tudo isso, é única e exclusivamente tendo consciência. É muito louco, né? É tendo consciência, gente. Porque a consciência, eu tinha um professor francês que falava isso. Quando o paciente começa a ter clareza, ele já está em processo de cura. Isso mostra o que pra gente? Quando tu começa a entender a tua dinâmica, tu já está em processo de cura. Porque aí quando tu travar, tu vai começar a te questionar. Ou vocês acham que isso passa, que isso não acontece mais? Acontece o tempo todo?
Tu vai subindo de degrau, tu vai rompendo bolha, vai acontecendo de novo. Tu vai rompendo bolha, vai acontecendo de novo. Entendeu? Que é essa ação que a Dani traz. Tem gente aqui, vou dar um exemplo de gente que tá na live, sem trazer nomes, mas vou dar um exemplo pra vocês, tá? Tá, tem gente que, vamos falar, sei lá, que dentro das terapias da área da saúde faturava 5 mil, é um exemplo, e depois foi pra 8. E aí bugou, porque quem sou eu pra receber 8? Aí foi pra 10, aí bugou de novo, aí tá em 15, aí porque é assim. Tu vai rompendo bolha e aquilo vai te trazendo todos esses sentimentos de novo. Então, quando tu faz as ações e tu sabe que mesmo com desconforto tu tem que fazer, porque o que tá te travando não é a ação, o que tá te travando não é a insegurança de dar errado, o que tá te travando, tudo isso que tá te travando são o quê? Processos inconscientes que tu não tem clareza. E, gente, tu não tem medo, grava essa frase, aquelas frases de geladeira, né? Tu não tem medo de fracassar. O que tu tem medo é o que tu vai sentir se tu fracassar. Porque não é sobre fracassar. É sobre o que tu vai sentir se isso acontecer. E aí tu paralisa. Como que tu vai te sentir? Entendeu? Aí tu quer ver como é que afeta. Ó, Naya. É um exercício diário. Tomando consciência e rompendo bolhas. Tu quer ver como é que essa proteção acontece? Faz tu duvidar de que mesmo com o que tu já sabe, tu vai ter resultado. Faz tu duvidar com que tudo que tu estudou tu possa cobrar. Te impede de te posicionar com a tua autoridade que tu já tem. Te mantém em, isso aqui, te mantém em ciclos de baixa estrutura emocional. Então, ou seja, te faz se manter em dependência emocional. Porque, pensa comigo, se tu não voa, se tu não evolui, se tu tem baixa renda, sei lá, se tu não divulga teu trabalho, tu fica colado naturalmente por dependência emocional no ambiente que não quer que tu vá. A Unira, vamos aumentar o tamanho da tábua na próxima imersão. Vamos deixar mais grossa essa tábua aí. Naya, quando falhamos, nos sentimos uma fraude. Ou seja, o nosso medo é de falhar? O nosso medo é de fracassar? Não. O nosso medo é do que a gente vai sentir se isso acontecer. Entenderam? É isso. Só que o que acontece? A gente não tá na vida, ou a gente não tá dentro do nosso processo de trabalho só pra curar a dor do outro, gente. A gente também tá pra se curar. Porque é sobre esse processo. Não tem como ser diferente, entendeu? Não tem como mudar, porque naturalmente, esse processo de não fazer o que tem que ser feito, ele impacta na vida do outro. Se eu tô na vida para servir o outro, por que eu deixo isso impactar na vida dele? Porque o meu medo não é sobre fazer ou não fazer. O meu medo é o que eu vou sentir se eu fizer ou não fizer. O que eu vou sentir? Porque foram experiências lá atrás que foram mal resolvidas. Eu vou usar um exemplo que a Dani trouxe na live de ontem, porque como ela mesma trouxe, Dani, vou te pedir que tu me permita. Quando ela falou que com o primeiro casamento dela, quando ela tava super feliz, que falou, me corrija se eu estiver errado, Dani, que ela falou, nossa, tô muito feliz, terminei minha especialização, né, minha pós-graduação. E o ex-marido falou o quê? Grande coisa, eu tenho doutorado, a grosso modo, né? Isso é o que? Uma experiência mal resolvida. Talvez esse detalhe, essa fala simples de um relacionamento que não existe mais, de uma pessoa que ela não convive mais, possa estar diretamente jogando uma pá em cima das coisas dela até hoje. Bom dia, Vani. Porque não é sobre a pessoa, é sobre o que ela ouviu. E a gente já aprendeu e já falou disso 1000 vezes. A gente se traumatiza e a gente se desbloqueia pela mesma via de acesso, que é ver, ouvir e sentir. Tu pode ver as coisas acontecendo, tu pode escutar as pessoas falando, mas quando tu sente aquilo trava. Por quê? Porque aí aquilo gera gatilho de trauma, aquilo gera gatilho de uma experiência mal resolvida. E aí, gente, a gente tem um
pote gigante, né? De situações para alimentar isso, que é o quê? Porque assim, ó, esses padrões repetitivos, essas experiências mal resolvidas, esses traumas, eles vão ser alimentados. Eles vão ser alimentados naturalmente. Como é que é? Vão ser alimentados por medo, por vergonha, por insegurança, por incapacidade. E isso, gente, vamos lá. E isso a gente é top 10 em fazer ou não é? Pronto, tá feito o caos na vida da gente. Olha o que a Vani trouxe. Em um relacionamento que eu tive, ele me dizia que se eu engordasse, ele não ia mais me querer. E eu tenho distorção de imagem até hoje. Olha, obrigado, Vani, pelo teu relato. Olhem isso. Foi uma fala, talvez não é de forma repetitiva, ok, mas em uma situação de vida, em um relacionamento de uma pessoa que teoricamente nem está mais, né, na vida da Vanessa, mas deixou essa memória. E o que acontece? Quando ela, às vezes, vou chutar aqui, tá, Vani? Come algo ou sai um pouco da rotina alimentar dela, isso gera um gatilho desgraçado de medo, de vergonha, de insegurança, de incapacidade, e isso valida as experiências mal resolvidas e valida todo esse processo que a gente vem falando. Por quê? Porque foi como a gente falou, né? Ó o que a Dani falou. Como é forte, né? Uma fala faz um estrago enorme, muito. Por quê? Porque vira essa informação que a gente tá trazendo. Vira esse trauma. Porque isso é um trauma. Vira essa informação, vira esse medo, vira essa insegurança. E aí o que acontece? A gente não consegue dar o passo. Olha, a Naya botou na imersão e trabalhei para não me boicotar. Foi muito forte, mas minha filha foi meu apoio. Olha isso, é muito legal isso. Ter olhar para isso e dizer, eu não vou repetir mais esse padrão que eu repeti sempre. Olha o que a Vani trouxe. Eu morro de medo de engordar até hoje. Olha esta frase. A Naya ressoava a frase que eu era uma cópia. Por quê? Porque tu escutou isso de alguém. Porque as pessoas, elas trazem essas falas como uma dor delas. E aí, desculpa que eu vou falar só entre amigos aqui, né? Caga com a nossa vida. Falei. Entendeu? Porque quando ela traz essa fala, ela pega toda aquela dor dela e joga em cima da gente. Do tipo assim, ó. Eu não quero ficar contigo se tu engordar. Pronto, toma que o filho é teu. A partir de hoje o problema não é mais meu. A partir de hoje o problema é teu que não pode engordar. A pessoa pega a dor dela, o trauma dela, a rejeição que ela tem, porque essa fala mostra uma dor filha da mãe dessa pessoa. Alguma coisa aí tem, né? E aí o que essa pessoa fez? A pessoa pega isso e joga no colo de alguém e fala, agora tu resolve. Porque se tu engordar, eu não te quero mais. Não é sobre essa pessoa se trabalhar. É como a Naya falou, se tu for uma cópia, eu vou me afastar de ti, eu não vou mais ser tua amiga, eu não vou ser mais teu parente, eu não vou mais casar contigo, eu não vou mais, sei lá, entendeu? O que acontece? O meu problema eu jogo no teu colo. E aí, toma, te resolve. Fácil, né? Olha o que a Vani falou no final da relação, eu acabei engordando 8 quilos e não me olhava no espelho, nem tinha visto que eu tinha aumentado de peso. Viram? Por quê? Porque isso aqui não era dela. E ela virou uma bagunça tão grande dentro dela que gerou esse processo de medo de que acontecesse. Olha o que ele falou. É bem isso, jogam as frustrações em cima do outro. É isso. A pessoa pega aquela frustração dela e fala, no colo de quem que eu vou colocar isso aqui? É a mesma história, tu quer ver? Tu dá o teu melhor pro paciente e por algum motivo ele não melhora, vamos lá, enfim. E ele vem e senta no teu colo, sarra feia. Tu deu o teu melhor, tu estudou, tu sabe o que tu fez. Tu vai permitir que a pessoa te agrida? Quando essas pessoas trazem isso, o que acontece? Bom dia, Sirlei. As pessoas pegam a dor delas e jogam no colo de alguém para se livrar. E a gente
acaba pegando isso de uma forma natural, porque isso valida com situações que a gente a vida inteira sentiu da gente mesmo. Que é o quê? As nossas feridas internas não olhadas. Porque a autossabotagem é o quê? Feridas internas não olhadas. Medo da rejeição, o medo de falhar, a vergonha internalizada, as lealdades invisíveis, porque assim, ó, essa fala da Vani talvez tenha, muito possivelmente, criado essa lealdade invisível com essa pessoa, que nem tá mais na vida dela. Mas criou uma lealdade a ponto de ela morrer de medo que isso aconteça. Que nem a Dani, talvez de forma inconsciente, que nem a Naya. A gente cria lealdades inconscientes, invisíveis, que fazem com que esse processo se repita e a gente se sinta culpado presta atenção, a gente se sente culpado por algo que é dor do outro. Adri, bom dia! Entenderam? O tamanho da dinâmica. O outro vai lá, joga a frustração dele no teu colo, tu te conecta com aquilo, com aquela lealdade da dor dele e não faz o que tem que fazer para te proteger de sensações e sentimentos ruins. Daí tu para, tá, mas por quê? E aí, muitas vezes, o que a gente falou no início da live, tu não sabe nem responder. Por que tu desistiu daquele projeto? Por que tu não consegue ter constância? Por que tu começa 1000 projetos ao mesmo tempo? Por que tu tem muita vontade de fazer alguma coisa e tu não faz? Por quê? E talvez tu nem saiba responder. Ou tu responde com frases prontas. Porque eu não tenho tempo, porque ninguém me apoia, porque eu não vou dar conta, porque eu não tenho dinheiro, porque nesse momento não dá, porque o que vão pensar, entendeu? Tu responde com frases prontas em cima de algo que tu nem sabe por que está respondendo. Essa dor não é tua. Bom dia, Rubi. Entenderam? E isso vem num pacotão, que eu falei, um pacotão, né? Um pacote bem lindo de presente, com tudo que a gente não quer dentro, e aquele top lindo que é: não vou executar nada que tá aqui dentro, pois o meu medo não é fracassar com o que tá aqui. O meu medo é o que eu vou sentir se eu fracassar. Ah, Vani, muitas desculpas sempre. E aí o que acontece? Todo esse medo vem escondido de quê? Que foi o que a gente falou? Toda essa situação linda que se forma, ela é sorrateira, né? Ela não é forte, ela não é rápida, ela não vem com o pé na porta. Bom dia, Marcinha! Ela não vem com o pé na porta. Toda essa situação, ela vem como? Ela chega chegando. Ela vem escondida do que a gente estava falando. Ela vem escondida de perfeccionismo. Toma, Brasil, entendeu? Pega agora. É ou não é? Ela vem escondida de perfeccionismo, ela vem escondida de falta de tempo, ela vem escondida de preguiça, ela vem escondida de comparação, ela vem escondida de cansaço, ela vem escondida de distração, blá, 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 blá. Essa sabotagem, ela vem escondida de milhares de coisas. Não, eu tô exausta, eu não vou fazer. Essa exaustão, ela é real? Tem certeza? Ei. Não tá perfeito, não vou dar o passo. Não me falta tempo, não vai dar. Nesse processo todo, eu vou validando esse trauma, essa vivência, essa lealdade, esse medo de falhar, esse medo da rejeição, que agora pega no colo isso aqui, que às vezes nem é teu. Aí, olha o tamanho da bagunça. Vamos lá. Quer ver? Tu não tá fazendo o que tu quer. Tu não tá
falando como tu quer, tu não tá te posicionando como tu quer, tu não tá faturando como tu quer, tu não tá dando o passo que tu quer, porque tu nem sabe responder. Tu nem sabe responder. Ou tu vai usar uma frase pronta, porque não tenho tempo, porque não dou conta, porque. Justamente porque tu tá validando um problema que não é teu. Tu tá trazendo, né, uma frustração de outra pessoa pra resolver por ela. O que tu faz? Tu resolve algo que é de alguém que em algum momento colocou no teu colo. Olha o que a Vani escreveu pra gente aqui. Por muito tempo eu compensei meus sentimentos com comida. Estou feliz, eu mereço. Estou triste, eu mereço. E deixava de fazer o que tinha que ser feito. Olha que perfeita essa frase. Por quê? Porque a comida, ela te anestesia. É ou não é? Ela te anestesia. Enquanto ela te anestesia, tu não precisa pensar em outra coisa. Tu vai ali, tu te aquece. E nem não precisa fazer e não faz o que tem que ser feito. Que a Naya botou é muito forte. Olhar e tomar consciência dói, mas é libertador. Dói muito. É muito difícil. E é por isso que a gente tem que ir construindo isso um pouco por vez. Porque senão muitas vezes acontece o quê? Eu quero resolver tudo isso do dia pra noite. Não vai. Não vai. E mais uma vez eu bato na tecla. E é por isso que precisa de ambientes. Porque a tendência de tu deixar isso, não fazer, tomar essa posição ao longo da vida e deixar acontecer, se tu não tem um ambiente onde isso te traz o processo para consciência, te traz o processo para resolver, te traz o processo para entender o que está acontecendo, o que tu faz? Mantém aonde tu tá. E aí vem toda aquela sensação que frustração. Eu quero, eu sei que eu posso, eu tenho condições, mas por que eu não consigo? Porque tu está repetindo um padrão que não é teu. E a gente precisa, o que ajuda e liberta a gente desse processo? Consciência. É fácil? Claro que não, como a Naya trouxe aqui pra gente. E só que este ciclo silencioso é o que destrói tua prosperidade. O ciclo silencioso do processo destrói tua prosperidade, que é o quê? Repetir um padrão se justificando com frases prontas, como as meninas trouxeram aqui. Comer, eu mereço. Entendeu? Achei que era pequenininha, mas não é. Entende? Aí vem o quê? Nesse processo, olha o que a Dani trouxe, a frustração de não fazer e de conquistar, sabendo que temos a capacidade é cruel. Dani, eu vou printar essa tua frase. Eu vou printar. Porque isso é cruel. E é cruel com quem? Contigo. Porque o outro não tá nem aí pra tua frustração. O outro, quando eu falo, gente, são até nossos pensamentos, são as pessoas, são os ambientes, enfim, é quem, né? O que acontece nesse processo? Tá validado pra ele, tá validado. Ele tá leve com isso. Por quê? Porque isso é um problema que frustra a ti. Como a Beth trouxe, temos que aprender a deixar pro outro que é do outro. É bem difícil, claro que sim. Claro que sim. E é por isso que a gente... Sabe aquele ditado que fala, aquela frase que fala orai e vigiai? É isso que a gente tem que fazer. É o tempo inteiro dizer, por que eu não tô fazendo o que tem que ser feito? Daí aí as frases tradicionais vão vir, né? Ai, porque falta tempo, porque falta de... Vou chutar aqui. Porque falta dinheiro, porque ninguém me apoia, porque ninguém me ajuda, porque eu tô exausto, porque eu tô cansado, porque eu não dou conta. Frases prontas. Frases prontas. E tu olha essa frase e tu fala...
Isso aqui é um excesso de procrastinação, isso aqui é um excesso de autocrítica, isso aqui é um medo do julgamento, isso aqui é um medo de comparação, isso aqui é uma falta de merecimento. Tudo isso esconde uma puta sabotagem. Tudo isso. Ruby, meu sentimento de gratidão. Estou vendo mudanças na vida das pessoas que estou atendendo. Comemorei só, mas está sendo tão libertador. É isso, Ruby. Por quê? Porque tu está assumindo um papel que tu sabia que era teu. E os resultados vêm. Então, gente, quando a gente fala dos 5 sentimentos que podem quebrar com a tua vida, e o pior de tudo isso é que esses 5 sentimentos, eles são sentimentos fisiológicos. Sabe? De novo, tu está falando pra mim. Eu não posso fazer assim, sabe? Porque eu fiz, ó. Fiz botox, não vai. Gente, entenderam? Naya, tá caindo. Vai e volta, Naya. Vai e volta. Entendem onde tá o nosso processo? O meu processo de boicote, ele tá no cansaço. Sabe o que eu faço? Eu começo a ficar muito cansada, eu começo a querer dormir. Porque a gente começa a se conhecer, né, gente? Ai, Mel, mas tu tem... Peraí, ó. Nunca ele vai sumir, tá? Única e exclusivamente... tu vai saber com quem tu tá lidando. E aí tu sabe quando ele chega que aquilo é boicote. O meu processo de boicote gritante é o quê? Cansaço. Ai, eu tô muito cansada, eu tenho que descansar, eu tenho que dormir. E aí teve uma fase muito intensa na minha vida que eu me justificava, porque eu dizia assim, trabalhei muito, né? Eu tô muito cansada. Ó, Paty, o sono me pega muito. Pra mim esse aí é o meu boicote, Paty, é o sono. Porque daí o que eu faço? E aí, como minha vida é corrida, fica uma desculpa maravilhosa, né? Hein? Fica ou não fica? Sabe? As desculpas e no sono, Aí o que acontece, tá? Aí eu venho pra realidade e eu falo, tá, Melina, peraí, mas tu já descansou? Como assim tu tá ainda cansada? Ai, mas é que o sono tu não recupera. Será que é cansaço mesmo ou é boicote? E aí eu me dou conta que é boicote. Mas tu tem que fazer essa leitura, né? Porque às vezes é cansaço. Mas a grande maioria das vezes não, guri. É boicote. Porque eu tenho um livro, né? Que eu gosto de fazer. Eu peguei um livro novo pra ler. E eu coloco do lado dos capítulos as datas que eu vou ler. Eu separo por dia. E aí eu vou lá e eu não leio nem mais, nem menos do que eu tenho que ler naquele dia. Então, geralmente, umas 10 páginas, porque daí isso faz com que eu consiga terminar o livro, né? Porque antes eu fazia o quê? Eu queria ler 20, 30 páginas num dia, né? E aí a gente dá errado, né? Fato. Então, o que eu faço? Eu ponho toda hora, olha a coincidência, toda hora que eu pego o livro pra ler me dá sono. Coincidências? Não. Eu só fico cansada na hora de ler? Não é boicote. Entenderam? Então, é imprescindível a gente se conhecer no processo. É imprescindível a gente entender, porque desses 5 sentimentos, ó, insegurança, das lives que a gente fez aqui, ó, quem tava em todas, né, mas, ó, insegurança, vergonha, medo, incapacidade e baixa autoestima, se a gente não olhar pra isso, a gente não sai do chão, gente. Porque são sentimentos naturais, entendeu? São sentimentos intrínsecos, são sentimentos fisiológicos, são sentimentos, são situações que todo mundo passa. Então é muito legal a gente olhar pra isso, porque tu começa a lapidar o processo. Tu não vai mudar do dia pro outro, mas esse processo consciente começa a te ajudar e tu começa a buscar recursos. Ó, o que eu falei para as mulheres gurias gostaram aqui da dica do livro. A Carol falou, essa do sono me pega. Ontem levei um livro pro salão e não li, fiquei mais de 5 horas lá. Então, ó, eu não tô com ele aqui, ele tá lá na mesa. Mas, o que eu faço? Depois eu até mostro pra vocês. Eu pego a minha semana, porque eu não boto pra ler todo dia, porque às vezes não dá. Eu vejo como é que vai ser, eu boto a data do lado do capítulo.
capítulo tal, capítulo tal. Aí os capítulos geralmente, que nem esse que eu peguei agora, os capítulos são de 10 a 15 páginas. E eu boto a data. Então naquele dia eu não vou ler nem mais nem menos, eu vou ler aquilo. Porque aí eu consigo terminar. Esse livro aqui, eu comecei, a previsão dele para terminar é fim do mês. Por quê? Porque eu tenho data para leitura. Então, isso tu vai aprendendo a lapidar o processo. Tu vai aprendendo a ajustar o processo. E é isso que tu precisa. Entender se aquilo que tá te tirando do foco é boicote ou é algo realmente real que tu precisa olhar. Tá, gente? Então, cuidem estes 5 sentimentos e sabotadores que acabam com o teu processo. E acabam com o teu processo única e exclusivamente porque naturalmente tu tá repetindo um padrão de frustração que não é teu. Tu tá passando a mão na cabeça de algo que não é teu. Tu tá sofrendo na tua vida por um problema que é do outro. Azar o problema do outro, gente, é difícil, mas a gente precisa construir o nosso processo e sair do padrão de desculpas que a gente nem lembra por quê, que a gente nem sabe por quê. Desculpas padrões. Quais são as desculpas padrões? Não tenho tempo. Ai, não tenho dinheiro. Não consigo. Não dou conta. É muito corrido. Agora não. Às vezes tu nem sabe se isso é verdade. Tu só repete. Tu só repete porque tu tá tão acostumado a repetir que tu só repete aquilo. Combinado, gente? Fez sentido pra vocês esse processo que a gente trouxe? Fez? Amanhã tem live de novo, hein? E, gente, olha só, eu quero fazer um convite pra vocês. Tem muita gente aqui que já participa, já participou, tá? E aí, às vezes, o que acontece? Eu escuto muita gente falar assim, ó. Ai, mas agora não dá, mas agora não sei o quê. Aí, a gente monta aulas incríveis, gratuitas, onde tu pode ir lá, consumir tudo que eu tô te ensinando e mudar teu processo. Então, eu vou te fazer esse convite. Quem tá aqui que não tá inscrito ainda, se inscreva. E quem já se inscreveu, bora se organizar para assistir ao vivo. Terça, quarta e quinta, então dia 8, 9 e 10, vai ter a Jornada Terapeuta que Cura. É uma jornada onde eu vou trazer tudo isso que a gente tá falando nas lives, mas com conteúdo, tá? Ela é pelo YouTube. Por que ela é pelo YouTube? Porque não é uma live, ela é uma aula, né? Onde eu vou trazer todos esses processos, como mudar isso, como olhar, como ajustar todas essas dificuldades, qual o passo a passo fazer para divulgar o trabalho, para olhar para o trabalho, para faturar melhor, para conseguir se posicionar. Então, quem não está no grupo ainda, por quê? Porque o link a gente só libera no grupo, gente, justamente porque é uma aula, é para quem está comprometido com o processo. No link da minha bio, tá? Só se cadastrar e entrar no grupo, tá? Tem dias que teria que assistir, já se inscreveu, tem dias que teria que assistir gravado, ó. Aí se organizem, isso. Se organizem, por quê? Porque vai ser muito bom, vão ser aulas muito boas. Quem já participou das outras, ai, gente, meu olho. Quem já participou das outras jornadas que tá aqui, sabe que tem conteúdão, né? Sabe que a gente vai falar sobre raiz emocional de sintomas. Então, quem participou das outras jornadas sabe que vale cada minuto tu te organizar para estar lá comigo e ainda mais poder tirar dúvidas sobre questões mais técnicas. Tá, gente? Por quê? Porque é sobre estar se alimentando daquilo. Bel, são iguais as aulas que são na plataforma da mentoria? Não, Bel, não são. Tá? Não são. É outro tipo de aula. É conteúdão, isso aí. As gurias. Eu sempre participo, além de ter feito curso. Paty, nós temos que fazer o cadastro. Paty, sim, sabe por quê? Porque os links da jornada só são liberados no grupo. Naquele grupo. Porque a gente perde o controle, tá? Então, o grupo da jornada vai ser liberado o link, né, do YouTube vai ser liberado naquele grupo, tá? Então, gente, fica o convite. Amanhã a gente tem live de novo, tá?
Vamos se organizar. E aquilo, né? Por que eu sempre falo que a gente tem que se organizar para estar ao vivo nas coisas? Que nem aqui comigo. Vocês estão ao vivo comigo às 7 horas na live, a grande maioria das vezes. Pra jornada tem que estar ao vivo. Aí tem gente que me diz assim, que quer mudar o seu processo, né? Ah, mas eu não consigo, mas eu não tenho tempo. E aí eu sempre questiono. Se tu não tem tempo para te organizar 3 dias de uma jornada, para consumir conteúdo que vai mudar a tua vida profissional, tá? A pergunta é, com que tipo de energia, com que tipo de querer tu realmente quer mudar a tua vida? Se tu não consegue, tem gente que não consegue, tá? Se tu não quer, se tu não consegue sentar 3 dias de manhã para assistir 3 aulas. Quem tá aqui já é meu aluno e isso aqui é a resposta para mim. Ver os meus alunos me acompanhando em lives, me acompanhando em aulas. Ó, Marcinha, minha vida melhorou muito como um todo depois que eu passei a te acompanhar. Quando a gente vê aluno aqui, ó, a gente tá indo para a 10ª jornada. Tem aluno que tá desde a 1ª jornada comigo. Quando tu vê que eles repetem, assistem, isso aqui mostra que é processo de consciência profissional, processo de consciência pessoal, processo de autoconhecimento, porque tá sempre consumindo. E aí é aquilo que eu falo, se tu não consegue sentar para assistir 3 dias de aula, como que tu quer se dedicar ao teu processo de que a tua vida melhore, que o teu processo profissional melhore? Então, assim, quem tá chegando agora, usa isso para si, usa de regra isso. Se tu não consegue sentar por 3 dias, como tu quer te dedicar a uma vida melhor profissionalmente, né? Então, fica o convite para a jornada e compartilhem a jornada com todo mundo que vocês acham que vai fazer sentido assistir essas aulas. E, amores, amanhã estamos juntos de novo na nossa live às 7 da manhã. E aquele nosso acordo maravilhoso, né? Que eu entrego uma live e vocês curtem, comentam e compartilham para chegar em mais pessoas esse nosso conteúdo. Olha o que a Paty botou. E vai reforçando o trilho do entendimento. Maravilhosa, é isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente reforça o nosso trilho, né, gente? Combinado, meus amores? Ó, pra quem estava aqui comigo num domingão, bora curtir esse domingo agora. Aproveitem que amanhã de manhã a gente tá junto de novo, tá? E quem não se inscreveu na jornada, corre lá se inscrever. Um beijo!